Olá a todos, mais uma vez aqui diretamente do Templo de Salomão, entre o Cenáculo do Espírito Santo e o Jardim das Oliveiras, nessa 33ª semana do ano, onde você, como eu, teremos que tomar decisões. E se as nossas decisões forem tomadas de acordo com a Palavra de Deus, alinhada com a Palavra de Deus, até o que era para dar errado vai dar certo, vai arrebentar. Que a poderosa mão do nosso Deus esteja sobre nós, nesta 33ª semana do ano, para que tomemos decisões certas e sejamos abençoados, para que o nome do nosso Deus seja glorificado através de nossas vidas, através das nossas famílias e da igreja do Senhor Jesus. Seja abençoado, tenha sua mente aberta para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém. Dando continuidade, então, à meditação no livro de Neemias, hoje iniciamos o capítulo 5. Neemias, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Por que as mulheres, as esposas, as mães, as avós, tias, estavam clamando contra os judeus e os seus irmãos, familiares, como também contra as autoridades ali em Israel? Você vai saber o porquê. Porque havia quem dizia: nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Eles precisavam comer. Eles precisavam do trigo, do pão, que hoje, no caso, o pão nosso de cada dia, antes do alimento físico, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, que atende todas as outras necessidades que a gente tem, seja ela fisicamente, emocionalmente, familiarmente, profissionalmente. Então elas clamaram porque eram muitos, eram milhares de pessoas e que precisavam se alimentar. E eles não tinham o trigo suficiente. Então diz assim o texto, versículo 3. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Havia uma fome em Israel. Os homens estavam se dedicando não à plantação, não ao cultivo, mas à reconstrução das muralhas de Jerusalém, para que então a nação e o povo viesse a prosperar de dentro para fora. Porque antes eles haviam prosperado, mas porque não haviam prosperado espiritualmente, não estavam bem com Deus, tudo aquilo que eles haviam conquistado, eles haviam perdido para os inimigos, para os vizinhos que os oprimia. E agora havia uma grande fome, não havia trigo. E as pessoas estavam empenhando as suas casas, as suas vinhas, empenhando o que tinha para se alimentar. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, pagar os impostos, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, versículo 5, pois a nossa carne é como carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, quer dizer, se tornaram escravas. Os filhos foram usados como servos, empregados, e porque não puderam pagar as dívidas, os filhos, as filhas foram usadas como pagamento, se tornaram escravos dos próprios irmãos judeus, hebreus. E essas mães, essas mulheres, essas esposas clamaram a Deus e falaram com Neemias. Clamaram a Deus e foram falar com Neemias ao respeito. Neemias desconhecia isso.
Neemias desconhecia essa corrupção entre o povo de Deus, essa politicagem, pessoas se aproveitando daquela situação de fome, como nos dias de hoje, né? Os políticos ou os que fazem politicagem agora durante a pandemia estão se aproveitando para oprimir ao povo e tentar impedir, inclusive, a obra de Deus de avançar, de ter as suas portas abertas, que é algo tão essencial para a nossa vida espiritual, como também para a vida social, familiar, para um bem de todos. Mas há aqueles que não consideram a igreja um bem essencial. Isso também aconteceu na época de Neemias. Havia políticos corruptos, mesmo entre o povo de Deus. E diz aí o texto, que já não estão no poder de nossas mãos, quer dizer, nossas filhas se tornaram diaristas, depois escravos, para pagarmos dívidas. E ele conclui o versículo 5 dizendo assim: e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Quer dizer, perdemos a nossa casa, perdemos o nosso campo, perdemos a nossa fonte de renda. Meu amigo, Neemias, quando ouviu esse relato, semana que vem eu vou falar ao respeito, o que ele fez. Mas veja que você como eu não podemos ficar indiferente à ação de pessoas mal intencionadas, de políticos corruptos, de pessoas que em uma situação favorecida no âmbito profissional, empresarial, comercial, político, tentem subjugar, oprimir, destruir a classe baixa, a classe média ou os menos favorecidos. Neemias, quando tomou conhecimento dessa atitude injusta por parte de judeus, de hebreus, de irmãos que estavam se aproveitando daquela situação de fome, de calamidade, para tirar das pessoas a vinha, tirar os seus campos e até os filhos levá-los como escravos, Neemias, ele não ficou indiferente. Deus ouviu o clamor do povo e Neemias agiu em favor do povo. Nós vamos clamar a Deus e Deus vai agir em favor do povo. Nós temos clamado a Deus e Deus vai usar pessoas, colocando nos 3 poderes da nossa nação, pessoas justas, homens como Neemias, equilibrados e que odeiem a politicagem, que odeiem a injustiça, que odeiem aqueles que queiram se aproveitar de situações desagradáveis ou momentos difíceis como este que enfrentamos no Brasil e no mundo, derivado da pandemia, que se converteu em um pandemônio por causa de pessoas extremistas, desequilibradas, pessoas mal intencionadas e que você e eu não podemos esquecer. Quem são? Porque no dia que você e eu tivermos a oportunidade de dar o nosso voto não pode ser dado a homens injustos, corruptos, mal intencionados. O nosso voto de confiança tem que ser dado a homens como Neemias. Neemias não era ainda nenhum político, mas ele tinha autoridade espiritual. O povo clamou, ele clamou, e Deus permitiu que ele agisse em favor do povo e resolvesse aquela situação. É isso que nós vamos fazer. Não esqueça dessa passagem bíblica, porque aqui fica bem claro de que lado você tem que estar. De que lado você tem que estar. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas estão à minha direita. Ele deixou bem claro. Já tem bem definido a sua fé, a sua posição em relação ao que seja. E que você tenha também a sua fé bem definida, porque a palavra de Deus, ela é clara. Quando você e eu temos que agir, temos que clamar a Deus, sim, mas há momentos que nós temos que agir. E aqui nesses versículos 1 ao 5 do capítulo 5 do livro de Neemias, fica claro que se a gente não tomar uma posição, os injustos vão governar e o povo vai gemer. Como está escrito em Provérbios, né? Quando os injustos governam, o povo geme, a nação sofre. Mas quando o justo governa, então o povo se alegra. Porque há prosperidade, há justiça, há segurança. Espero que de alguma forma a meditação desta semana o tenha ajudado.
e que você valorize o seu voto, porque o seu voto revela para Deus se você é justo ou injusto. Não esqueça, a alegria de Deus é a nossa força. Até semana que vem.